Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino, o reino de Deus para todas as nações, de Derek Prince. Estamos a viver um período de restauração que se centra no povo de Deus. E bem no coração dessa restauração está a restauração da Igreja de Jesus Cristo, a sua herança em Cristo dada por Deus. Os três aspectos dessa restauração são, em primeiro lugar, os dons espirituais listados em 1 Coríntios 12. Em segundo lugar, os ministérios da edificação do corpo mencionados em Efésios 4. E em terceiro lugar, a restauração da mensagem que acredito ser essencial para todo o processo de restauração. A mensagem, tal como é apresentada no Novo Testamento, mesmo desde o princípio, é as boas novas do reino de Deus. Normalmente, não é chamada apenas de as boas novas, o evangelho ou o evangelho da salvação. Embora essa frase seja usada, o tema principal é as boas novas do reino de Deus, as boas novas de que Deus está disposto a assumir o governo da raça humana. Esta é a única solução real, permanente e prática para os problemas humanos, quer seja um problema individual de uma nação ou de toda a humanidade. A única solução definitiva é o governo de Deus. A única solução real, permanente e prática para os problemas de toda a humanidade é o governo de Deus. O governo de Deus não é uma democracia. Esta é uma declaração chocante para a maioria das pessoas, mas acontece que é verdadeira. O governo de Deus é um reino, e não há nem vai haver mesmo qualquer votação para o rei. O rei já foi nomeado e aprovado, e o seu nome é Jesus. Não só o próprio Jesus proclamou esta mensagem, mas o mensageiro que o antecedeu, João Batista, também a proclamou. As suas palavras eram idênticas. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus proclamou essa mensagem e também a demonstrou. Ele demonstrou-a muito especificamente na cura de toda doença, na libertação de todos os oprimidos e na expulsão dos espíritos malignos. Isto realmente não pode ser dissociado das boas novas do reino. São a prova de que o reino chegou. Cada vez mais acredito que, se realmente desejarmos ver os doentes curados e os oprimidos libertos, terá de ser em termos das boas novas do reino. Temos de levar a mensagem que Deus deseja confirmar sobrenaturalmente. Temos de levar a mensagem que Deus deseja confirmar sobrenaturalmente. A este ponto muito crucial, em Mateus 12, a começar no versículo 22, foi trazido até Jesus um homem que era mudo, não conseguia falar, era cego, não conseguia ver. E então, Jesus lidou com isto como sendo o resultado de um espírito maligno no homem. Ele não lidou com isto como sendo um problema físico, mas como um problema espiritual. E o remédio dele foi expulsar o espírito maligno do homem. E quando o espírito saiu, o homem conseguiu falar e ver. As pessoas comuns perguntaram-se: seria possível este ser realmente o filho de Davi, o Messias? E isso incomodou os fariseus, que começaram a criticar Jesus e a sugerir que o seu sucesso em lidar com os espíritos malignos se devia ao fato de que ele estava unido a Satanás. Mas Jesus sabia o que eles estavam a pensar e confrontou-os com a sua resposta. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12, 25, 26, ACF. Repare que Jesus, com muita clareza,
declara que Satanás tem um reino e que este reino não está dividido. E ele tem o controle supremo e absoluto do seu reino. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 27 e 28, ACF. Esse versículo, acredito, é um ponto de viragem. Esse incidente trouxe à luz do dia a existência de dois reinos invisíveis e espirituais, o reino de Deus e o reino de Satanás. Colocou em evidência o fato de que é uma oposição completa entre esses dois reinos. Poderá ler mais acerca disso na carta Dois Reinos Opostos, onde um prevalece, o outro tem de ceder. E, em particular, o fato de Jesus ter sido capaz de expulsar espíritos malignos pela sua autoridade que recebeu de Deus, demonstrou duas coisas: que o reino de Deus tinha chegado a esta situação e que o reino de Deus era mais poderoso do que o reino de Satanás. Ao expulsar espíritos malignos, Jesus mostrou que o reino de Deus tinha sido chegado e que era mais poderoso do que o reino de Satanás. Este é um ponto de viragem muito interessante no ministério de Jesus. Se analisar o Evangelho de Mateus, vai descobrir basicamente que até este ponto Jesus era popular. Tinha sido aclamado, vastas multidões o seguiram e muitos tinham sugerido que ele era realmente o Messias. Mas a partir deste ponto, a oposição fortifica-se, o ódio cresce e os planos multiplicam-se. Em última análise, tudo isso termina na sua traição e crucificação. Creio que este é um ponto de viragem muito importante porque ressalta a lição de que Satanás fará tanto mal quanto ele puder a qualquer um e a qualquer momento. Ele opõe-se a qualquer tipo de bondade, mas o que realmente o preocupa é conseguir manter o seu reino. Quando o seu reino é ameaçado, ele reage e responde com toda a maldade, toda a malícia e todo o poder que tem ao seu comando. Acho que é importante nós que estamos ao serviço do Senhor entendermos isso. Satanás lamenta cada alma que perde, cada alma que é salva. Ele iria opor-se à abertura de qualquer igreja que realmente apresentasse a verdade e proclamasse Jesus. Mas um número infinito de almas pode ser salvo e o seu reino continuar a manter-se de pé. Um número infinito de igrejas pode surgir e o seu reino continuar firme. Mas uma vez que entremos numa área onde possamos ameaçar a existência contínua do seu reino, então ele fará tudo o que puder. A oposição será simplesmente quase inacreditável, porque o seu único e supremo objetivo é não desistir do seu reino. Tenho de dizer honestamente que penso que muita da atividade cristã não ameaça minimamente o reino de Satanás. Poderia continuar durante séculos e o seu reino manter-se-ia. Quando alguém receber uma visão do que será necessário para derrubar o seu reino, acredite, a oposição será numa escala totalmente diferente. Será algo surpreendente. Se estiver decidido a atacar o reino de Satanás, é melhor estar preparado para o tipo de oposição e ataque que o cristão comum não tem de enfrentar. A autoridade do reino, 1 Coríntios 4:20. Agora simplesmente gostaria de mostrar algumas belas escrituras sobre o poder do reino que Jesus proclamou. Há duas que eu gosto muito. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. ACF. Como é importante que compreendamos isto. Não é uma questão de teologia, nem sequer é uma questão de doutrina. A doutrina é importante, mas pode ter toda a doutrina do mundo e toda a teologia sem o reino. O reino está no poder, como acredito as escrituras indicam claramente. O único final, à medida que esta era se aproxima do fim, não é entre doutrinas ou teologias, é entre poderes. O conflito final não é entre doutrinas ou teologias, é entre poderes. Certamente, Satanás está a aumentar o seu poder. Resta saber se a igreja está a utilizar o beneficiar do poder de Deus. Mas não vai ser um confronto de teologias. Para mim, a imagem é Moisés a dirigir-se à corte do faraó com uma mensagem do Senhor para libertar Israel. O faraó era um tanto cínico. Ele perguntou: quem é o Senhor? Como sei que esta mensagem é dele?
E o Senhor disse a Moisés para fazer o que ele tinha praticado no deserto. E a propósito, é bom ter um pouco de prática privada de algumas coisas. Quando entrei no Ministério de Libertação Pública, estava tão feliz por ter tido anteriormente um pouco de prática privada. O Senhor disse: joga a tua vara no chão. Ele jogou a sua vara no chão e esta tornou-se numa serpente. Provavelmente pensou que isso tivesse convencido o faraó, mas não fez. Ele perguntou aos seus mágicos: o que é que vocês podem fazer? Eles disseram: nós podemos fazer o mesmo. Eles jogaram as suas varas no chão e elas tornaram-se cobras. Ao ler isto é muito claro. Satanás tem poder sobrenatural, mas havia uma diferença. Sabe qual era? A cobra de Moisés comeu as cobras dos egípcios. Não sei se já imaginou o fim dessa situação, mas Moisés saiu com uma vara que era mais grossa e mais forte do que nunca, e os magos ficaram sem varas. No entanto, isso não foi o fim. Faraó disse: os meus mágicos conseguem fazer o que fazes. O que mais consegues fazer? Ele respondeu: eu posso transformar água em sangue. E assim o fez. O faraó voltou-se para seus mágicos e disse: o que é que vocês podem fazer? Eles disseram: nós podemos fazer o mesmo. E assim o fizeram. O faraó perguntou a Moisés: e agora? E ele respondeu: eu posso trazer as rãs para fora do rio. E assim o fez. O faraó voltou-se para os seus mágicos: e vocês? Nós podemos fazer o mesmo. Eles assim o fizeram. Os primeiros 3 milagres sobrenaturais que Moisés realizou, também os magos os puderam executar. Em seguida, Moisés transformou a poeira que estava sobre os corpos dos egípcios em piolhos. Os mágicos tentaram fazer o mesmo e não conseguiram. Eles disseram: isto tem o dedo de Deus. Vê, eles foram pragmáticos. Eles disseram: isto está a um nível mais elevado que a nossa magia pode alcançar. Não iriam render-se a qualquer coisa que não fosse mais poderosa do que o que eles tinham. Por que fariam isso? 2 Timóteo 3 faz referência a essa situação. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Depois diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, e por fim, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Versos 1-4. Ele enumera a degeneração geral dos caracteres humanos que irão marcar o fim desta era, a maioria dos quais vemos muito manifestamente na cultura contemporânea. Mas ele continua no versículo 8. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, aparentemente estes eram os nomes dos mágicos egípcios. Esses também, os praticantes do ocultismo, resistiram à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. NVI. Assim, a insensatez dos magos egípcios era manifesta. Pode então entender que esta era vai terminar não com o argumento teológico, mas com a demonstração de poder sobrenatural. E o povo de Deus tem de sair com um poder que é maior do que a dos praticantes do ocultismo. E, caro leitor, neste momento, a maioria do povo de Deus não tem qualquer poder sobrenatural, muito menos poder que seja maior do que o dos praticantes de Satanás. Esse é um princípio. Vamos segui-lo. Podemos falar humildemente em confessar o nosso orgulho. Acho que se nos medirmos por algumas passagens das Escrituras, não nos restará muito orgulho. Sabe? Acho que o problema é que estamos a medir-nos por algo que não é realista. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não comecemos a vangloriar-nos até termos algo de que nos possamos vangloriar. Não são apenas palavras, não é apenas doutrina, não é apenas um ritual ou uma cerimônia ou uma representação. É o poder que faz a diferença. Eclesiastes 8:4. Há uma escritura que gosto muito em Eclesiastes. Eclesiastes 8:4. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá que fazes? ACF. Portanto, esta é a palavra de um rei. Esta é a mensagem de um reino.
há poder nela. E quem pode resistir a ela? Esta é a proclamação que temos. Esta é a mensagem. A resposta do mundo. Só para termos uma espécie de quadro geral da apresentação de Jesus e dos primeiros discípulos, vamos para o livro de Atos. Atos 17. Quero ler aí uma passagem. É algo que aconteceu na cidade de Tessalônica. Paulo tinha estado na sinagoga, pregou e houve resposta. Mas quando houve uma resposta dos gentios à mensagem, então os judeus ficaram com inveja. E isso citou os problemas e começou um motim. Isto é o que aconteceu então em Atos 17, 5 e 6. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los, Paulo e Silas, para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. ACF. Estariam a dizer isto sobre si e sobre mim? Que temos alvoroçado o mundo? Na versão o livro diz: tem andado a virar do avesso todo o mundo, e agora estão aqui. Consideraria isso como elogio? É digno do elogio? Será que alguém sabe que está lá? Lembro-me de um missionário companheiro na África Oriental que há anos planejava abrir uma igreja numa cidade nova e ouviu dizer: vamos pô-los furiosos ou vamos fazê-los felizes, mas vamos deixá-los saber que estamos cá. E esses são os meus sentimentos: deixá-los ficar furiosos ou felizes, mas deixá-los saber que estamos cá. A pior coisa que pode acontecer é ser-se ignorado. Avançamos nessa passagem. Estes que têm alvoroçado o mundo, que criaram problemas por todo o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, deu-lhes as boas-vindas, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Versos 6 e 7, ACF. E foi essa a impressão da mensagem que os apóstolos tinham trazido. Eles não falaram sobre o perdão dos pecados, ou a salvação, ou a vida eterna. O que retiraram da mensagem foi que é outro rei. Não foi um resumo completo da mensagem. Mas o que os nossos críticos têm a dizer acerca de nós é muito significativo. A maioria dos pregadores do Evangelho, que fossem a qualquer cidade e pregassem o Evangelho hoje, os seus críticos nem pensariam em dizer nada de mal sobre eles. A mensagem deles não leva a isto. Quero recordar-lhe o quão diferente era a mensagem. Era uma mensagem sobre um rei. E vai descobrir que os primeiros cristãos nunca pediram desculpas pela sua mensagem. Eles nunca tomaram a atitude de dizerem: bem, nós somos uma pequena minoria e estas pessoas poderiam comer-nos. Mas sempre tiveram atitude: estamos a representar um rei onipotente. Nós somos os seus embaixadores. Viemos trazer a sua mensagem. E isto teve impacto. Abanou as coisas. O status quo, as autoridades existentes, normalmente ficarão muito perturbados quando se diz que é outra autoridade, uma autoridade mais alta, um rei mais poderoso, exatamente como Herodes ficou quando as primeiras notícias chegaram: o rei dos judeus nasceu. A proclamação continuada. Gostaria de recordar-lhe, e esta é uma escritura a que voltarei repetidamente, que Jesus fez provisão para que os seus servos fossem proclamar esta mensagem, bem até o fim da presente era. Em Mateus 24:3, os seus discípulos perguntaram-lhe: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Se estudar sua resposta nos versículos que se seguem, ele dá uma série de sinais que ainda não são a resposta à pergunta, porque a pergunta era: qual será o sinal? Mas quando chega ao versículo 14, ele responde a uma pergunta específica com uma resposta específica. E este evangelho do reino, repare, com e este, ele diz que nunca seja alterado, que nunca seja diluído, que não haja nenhum ajuste. É esta mesma boa nova do reino. Será pregada em todo o mundo, em testemunho
a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Qual é o sinal do fim dos tempos? A proclamação das boas novas do reino em todo o mundo e a todas as nações. Isso é até o fim dos tempos. Quero que veja que Jesus nunca imaginou que a sua mensagem pudesse ser alterada, ou diluída, ou editada. É sempre a mesma mensagem, a boa nova do reino de Deus, que Deus vai assumir o governo da raça humana. E à luz disso, o que as pessoas devem fazer? Qual é a palavra-chave? Arrependei-vos. Primeiro oferecido a Israel. Chegamos agora a uma das grandes tragédias da história, a tragédia de Israel. Temos de entender que a primeira oferta do reino era exclusivamente para Israel. Não foi oferecida a qualquer outra nação ou qualquer outro grupo de pessoas, porque Israel era a nação que Deus tinha trazido à existência para tornar-se a nação do reino. Voltemos para Mateus 4, para verificar uma coisa importante. Mateus 4, 12, 13. Este é o começo da proclamação. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para quem estava ele a falar? Para o povo judeu. Ele era um judeu a falar para judeus sobre uma promessa que tinha sido feita aos judeus. Não tinha sido feita a qualquer outra nação até aquele momento. E então, quando ele enviou seus primeiros discípulos, em Mateus 10, estas foram as suas instruções. Versículos 5 e 7. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Não levem a mensagem para lá, não é para eles, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Israel rejeitou o rei. A quem foi o reino oferecido exclusivamente? A Israel. Não combina com o orgulho gentil reconhecer esse fato, mas a primeira oferta inicial era apenas para o povo judeu. Então, o que aconteceu? O povo judeu cometeu o maior erro que qualquer nação jamais cometeu na história. O que fizeram? Eles rejeitaram o rei. Eles ainda queriam o reino. Tenha isso em mente. Mas rejeitaram o rei. Mas quando rejeita o rei, seja judeu ou gentil, não pode ficar com o reino. Não há reino sem rei. Vamos olhar para esse trágico incidente em João 19, 14 e 16. Essa é a cena em que Pilatos tem estado a interrogar Jesus para verificar se ele é culpado das acusações contra si. Ele chegou à conclusão de que não é culpado e que não quer ser responsável por sua condenação e morte. Assim, ele leva-o até o povo judeu e isto é o que ele diz. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, meio-dia, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Versos 14. Há uma certa ironia no fato de que tinha de ser um gentio para dizer-lhes quem ele era. E claro, eles não estavam contentes de ouvir esta notícia, muito menos de um gentio. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Versos 15. Repare como ele colocou a questão com muita clareza. Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse crucificado. Verso 16. Conhecendo bem a mente judaica ortodoxa, essa foi uma das declarações mais surpreendentes. Não temos rei, senão César. Era contrário a tudo o que eles realmente defendiam. Mas no calor da malícia e ódio e inveja, eles decidiram, traçaram o seu destino. Entende isso? Eles rejeitaram o seu próprio rei e disseram: não temos rei, senão César. Sabe que César é a palavra que nos dá Kaiser em alemão, um título que representa os imperadores deste mundo. Há mais de que 19 séculos, imperadores gentios oprimiram, perseguiram e desprezaram o povo judeu, culminando, em certo sentido, em Adolf Hitler.
Sabe um pouco dos antecedentes? Acontece que eu fui um filósofo. Existia um livro de filosofia escrito por um homem chamado Oswald Spengler, denominado O Declínio do Ocidente. O tema era: a civilização ocidental está corrupta e está a cair. Ele disse: precisamos de um novo César. Essa filosofia realmente deu origem a Hitler. E Hitler foi o César colocado sobre o povo judeu. A outra coisa que fizeram foi uma escolha. Pilatos perguntou: a quem devo soltar, Jesus ou Barrabás? Barrabás era um revolucionário, um homem violento. Eles escolheram Barrabás. Falo-lhe nisto, pois quero que veja que o que escolhemos é o que recebemos, temos. Eles rejeitaram o rei e o reino de Deus. Eles disseram: não temos rei, senão César, os imperadores gentios deste mundo. E em vez de Jesus, um homem de paz, eles escolheram Barrabás, um homem de violência. E essencialmente poderia resumir a história judaica dizendo: os Césares puseram os Barrabáses sobre o povo judeu durante 19 séculos. Que pensamento solene! Agora, o meu propósito não é tanto focar-me em Israel, neste momento, mas é tentar convencer a si e a mim próprio de que quando tomamos decisões à luz de Deus, temos o que escolhemos. Se rejeitarmos, estabelecemos o nosso destino. Quando tomamos decisões à luz de Deus, temos o que escolhemos. Oferecida a todas as nações. Jesus já tinha predito isso antes da sua morte. Vamos para Mateus 21, 42 e 43. Descreve uma discussão entre Jesus e os líderes religiosos. Diz-lhes aos líderes religiosos: Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Refere-se a si próprio. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Esta era uma previsão do que estava para acontecer, porque Israel rejeitou o rei e, portanto, o reino. A oferta foi-lhes retirada e dada a qualquer nação que desse os frutos do reino. Qual é a essência de teu reino? Qual é a prova dos 9? O fruto. Não é suficiente dizer: tem de produzir o fruto. A essência de teu reino é dar os seus frutos. Então, mesmo no final do Evangelho de Mateus, pouco antes da sua ascensão, Jesus deu-lhes as suas novas ordens à luz do que Israel tinha aberto. Veja, Paulo diz em Romanos 11: a queda de Israel foi a riqueza dos gentios. Como Israel rejeitou, a oferta foi alargada a todas as outras nações. Em Mateus 28, 18, 20, lemos: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Repare que essas instruções são para continuar até o final da presente era. Eles foram instruídos para irem a todas as nações, fazerem discípulos, trazendo-os para o reino de Deus. Voltemos a 1 Pedro 2, 9, só para esclarecer esta questão do uso da palavra nação. Jesus disse que o reino será dado a uma nação que produza o fruto. Há aqueles que sugeriram que essa é alguma nação gentia específica, tal como a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos, Escandinávia e assim por diante. O nome desse ensinamento tem sido tradicionalmente o Israel britânico. Não estou a referir isso para atacar esse ensinamento. Só quero dissociar-me dele e afirmar que isso não é o que eu estou a querer dizer. Se reparar em 1 Pedro 2,9, verá Pedro a escrever aos crentes em Jesus: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Acredito, pois,
que a nação para a qual foi transferido o reino de Deus é a nação crente, a nação que é a igreja. Lembra-se, a igreja é, entre outras coisas, uma nação. Proclamação e testemunho a todas as nações. Ora, por esta razão, a era não pode terminar até que todas as nações tenha sido apresentada a boa nova. Uma vez que Israel recusou, logo Deus decretou que deve ser oferecido a todas as nações. Portanto, não importa o quanto pregamos o Evangelho na América ou no Canadá, ou África do Sul, ou Nova Zelândia, ou Austrália, não estamos a trazer o reino de Deus nem uma fração mais perto, até que alcancemos as nações que não têm ouvido falar dele. A era não pode terminar. O diabo vai opor-se a qualquer tipo de ministério evangélico, mas não importa o quanto possa fazer nas ruas de Sydney, ou Auckland, Londres ou Boston, não vai fazer com que a era se aproxime cada vez mais do seu fim. Ela não pode terminar até que o decreto de Deus seja cumprido, que todas as nações devam ouvir. Quando começar a levar o evangelho a uma nação que não tem ouvido, acredite em mim, todo o inferno vai cair-lhe em cima. Assim Satanás vê o seu reino a ser ameaçado. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado, proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O fim não virá antes disso. Ama a palavra proclamar. Deus chamou-me para ser professor das Escrituras, muito especificamente. Ensinar, expor e explicar. Mas nos últimos anos, talvez 7 ou 8 anos, Deus deu-me um ardente desejo de proclamar o Evangelho. Acho que é por isso que Ele me deu o meu ministério de rádio. Como jovem pregador, costumava acreditar que tinha de explicar o Evangelho a toda a gente. Por causa da minha formação filosófica, pensei que tinha de ser explicado. Sabe o que descobri? Não podemos explicar o Evangelho. A única pessoa que pode explicar o Evangelho é o Espírito Santo. O nosso trabalho é proclamá-lo. É o seu, do Espírito Santo, trabalho explicá-lo. Mas, se nós não o proclamarmos, ele não tem nada a explicar. A única pessoa que pode explicar o Evangelho é o Espírito Santo. O nosso trabalho é proclamá-lo. Sou 101% a favor de proclamar a Boa Nova a todas as nações. Tenho de agradecer a Deus por o meu ministério de ensino da Bíblia, 5 dias por semana. Está agora a atingir a totalidade da China comunista, em chinês mandarim. Acho que é porque Deus viu no meu coração que queria alcançar todas as nações com esta proclamação. Se não alcançar o povo chinês, está simplesmente a enganar-se a si próprio, se achar que está a atingir o mundo. 1 em cada 4 pessoas é chinesa. 1 em cada 3 pessoas inalcançadas na Terra hoje é chinesa. Podemos estar tão preocupados quanto nós gostamos, com todos os tipos de coisas. Mas se ignorarmos a China, nós nunca vamos trazer o fim da era. Isso tem de acontecer. Claro, sabe que o problema com alguns cristãos é que eles realmente não acreditam que a presente era irá ter um fim. E alguns deles não querem que ela acabe. Acredito que não vai durar muito mais tempo. Esta é a minha opinião pessoal. Não estou a ensinar isso como sendo uma doutrina. Ficarei feliz quando terminar, porque vai acabar com o sofrimento incontável de milhões. Atos 1, 6, 8. Esta é uma conversa final entre Jesus e os seus apóstolos, pouco antes da sua ascensão. Penso que estas são as últimas palavras que falou na terra. Então, os que estavam reunidos, os discípulos, lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles tinham uma mente fixada numa só coisa. Tudo o que ainda os preocupava era o reino. Por quê? Porque foi o que Jesus tinha ensinado. Eles entenderam a mensagem, mas enganaram-se na cronologia. Algumas pessoas dizem que o reino nunca será restaurado a Israel. Acho que se fosse assim, Jesus teria dito. Ele teria dito: não, estão completamente enganados. Israel perdeu o reino, nunca será restaurado, mas não fez. Ele disse não é a altura certa e disse que algo mais terá de acontecer em primeiro lugar. E não nos compete saber a hora da restauração do reino a Israel. Mas, entretanto, tens um trabalho para fazer. Ele disse: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu
pela sua própria autoridade. Mas qual é o vosso trabalho? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículos 7 e 8. Então, qual é o trabalho que ele lhes deu? Testemunhar do reino de Deus em todas as partes da terra, a começar em Jerusalém e até Christchurch, na Nova Zelândia, que é basicamente a parte mais remota da terra, no que diz respeito à terra habitada. Ruth e eu, nesta viagem atual, começamos em Jerusalém e chegamos a Christchurch. Tínhamos realmente uma boa base bíblica para o que estávamos a fazer, mas infelizmente houve muitas áreas que ficaram de fora, entre Jerusalém e Christchurch. Veja, a mensagem é: uma vez que Israel recusou o reino, então, em eterno conselho de Deus, o reino tinha de ser oferecido a todas as outras nações da terra, e a era não pode fechar até que isto tenha sido feito. Penso que isto, tão claramente quanto qualquer coisa na Bíblia, indica o coração do Senhor. Quais foram as últimas palavras que ouviram dos seus lábios? Os confins da terra. Os confins da terra. É o que o preocupava. Levou muito tempo para que eles realmente entendessem e absorvessem esta mensagem. Mas essa era a preocupação do Senhor. E, pessoalmente, acredito que se permitir que o Senhor coloque as suas preocupações no seu coração, vai preocupar-se com todas as nações e todas as áreas da terra, até que todas tenham ouvido a mensagem. Agora tenho um chamamento especial na minha vida para com o povo judeu, mas não acredito em alguém a ser chamado para os judeus que não tenha uma apaixonada preocupação com todas as nações. Digo também que, por outro lado, se for chamado para as nações, é melhor estar preocupado também com os judeus. Isso fará muita diferença no seu ministério, agora dentro e entre todos os crentes. O reino que está agora a ser proclamado, para o qual todas as nações estão a ser convidadas, não é um reino visível externo. Acho que nós compreendemos isso. Não tem uma capital terrena. A sua capital não é Roma, nem Springfield, Missouri, nem mesmo Jerusalém. É um reino interior. Vamos dar uma olhada em Lucas 17, porque há uma capital. Sabe onde é? A capital está nos céus. A sua capital é o lugar onde está a sua cabeça, o seu governador. Não pode ter a cabeça num lugar e uma capital noutra. Lucas 17, 20 e 21. E interrogado, Jesus, pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Versículo 20. A versão NVI. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Não é algo que possas observar a sua chegada. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós, como está escrito na versão Almeida Revisada Imprensa Bíblica. Versículo 21. Acredito que ambos são adequados. O reino de que agora estamos a falar não é externo, com uma capital terrena e um governo terreno. A sua capital, creio, é no céu e o seu governo está nos céus. Se lhe perguntarem onde é a sua sede, a resposta é que deve ser onde a sua cabeça, o seu governador, está. Não consigo entender que alguém possa ter uma sede num lugar e a cabeça, o seu governador, no outro. Não acredito que a nossa cabeça, o nosso governador, esteja inativa ou simplesmente aposentada. Acredito que ela é muito ativa e que é dali que devemos receber a nossa direção. Mas o reino que temos está dentro de nós ou entre nós. Gosto bastante da palavra entre, porque não é apenas em mim, individualmente, mas é nos relacionamentos de uns com os outros. Quando nos reunimos no Espírito de Deus, o reino de Deus está entre nós. Redenção. Do reino de Satanás para o reino de Deus. Também precisamos considerar por um momento como se entra no reino dos céus. Para mais detalhes, leia a carta Entrada no Reino de Deus. Acho que a mais clara e simples declaração está em Colossenses 1, 12 e 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 12. Isso em si já é uma boa notícia, não é? Deus fez-nos idôneos. Não somos inadequados, nem incapazes. Deus fez-nos idôneos. Não fale sobre ser não qualificado ou incapaz, porque isso é uma negação do que Deus tem feito. Deus fez-nos idôneos para participar da herança dos santos na luz. Está na luz.
e lá não há qualquer escuridão. E que Deus nos tirou do poder das trevas. Versículo 13. Onde estávamos? Estávamos no poder das trevas. A palavra grega é exousia, que é normalmente traduzida como autoridade. Uma coisa que tem de saber é que Satanás tem autoridade dada por Deus. Se não entender isso, ficará confuso com muitas coisas. Satanás tem um reino. É um reino de trevas. E na tradução NVI diz, pois ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas. O versículo 13 segue com, e nos transportou, transferiu-nos ou levou-nos para o reino do seu Filho amado. Estávamos todos no domínio das trevas, no reino de Satanás, mas por uma intervenção sobrenatural de Deus, fomos libertos do império das trevas e levados para o outro reino, o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Versículo 14. Aqui, qual é a palavra decisiva? Redenção. Somos redimidos para fora de um reino e transportados para outro reino. É a redenção que nos leva para fora do reino de Satanás e para dentro do reino de Deus. Vai ver também que o Novo Testamento fala sobre isto, como sendo um nascimento, e que não há qualquer forma de entrar para o reino senão por um nascimento. É a redenção, um nascimento que nos leva para fora do reino de Satanás e para dentro do reino de Deus. Quer se trate de um indivíduo, de uma nação, da humanidade ou de toda a criação, o caminho para entrar no reino é um nascimento. Mas aqui, o termo que estamos a usar é a redenção. Sabe o que significa redimir? Isso significa comprar de volta. Éramos escravos expostos no mercado de escravos de Satanás para venda. Esta é uma imagem tão vívida. Quero mostrar-lhe. Paulo diz, eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7,14. Porque em latim, na cultura romana da altura, vender como escravo era vendê-lo sob uma lança. Eles ficavam em cima de um bloco e havia uma lança estendida sobre as suas cabeças. E quando viam as pessoas de pé em cima do bloco, com a lança sobre as cabeças, é que sabiam que estavam a ser vendidos como escravos. Paulo diz, o meu pecado é a lança sobre a minha cabeça que me levou a ser vendido como escravo no mercado de escravos. E assim, lá estávamos nós, todos nós. Mas um dia, Jesus entrou no mercado e disse, vou comprá-los. E qual é o preço com que somos resgatados? O sangue de Jesus. Portanto, fomos comprados para fora do reino de Satanás e trazidos para dentro do reino de Deus. Nós fomos comprados para fora do reino de Satanás e trazidos para dentro do reino de Deus. Sabe, isto é uma imagem tão clara, porque na escravidão, o escravo não tem opção quanto ao trabalho que irá executar. Uma mulher pode ser chamada para ser uma cozinheira, outra mulher para ser uma prostituta. A escolha não é sua, é do dono do escravo. Isso é como nós éramos. Pode ter sido um escravo respeitável, mas não é melhor do que os que não eram tão respeitáveis, entende? Nós éramos todos escravos. Não despreze as prostitutas e os alcoólatras e pessoas assim. Foi a decisão do proprietário dos escravos que os fizeram ser o que eram, não a deles. Então fomos comprados de volta. Mas que boa notícia! Glória a Deus! Louvado seja o meu Senhor! Estava a falar a um grupo de maoris na Nova Zelândia recentemente e contei-lhes esta pequena história que me é tão vívida. Os maoris são grandes escultores de madeira e por isso pensei que era apropriado para eles. Havia um menino que vivia numa cidade à beira-mar e ele era um escultor muito habilidoso. Ele esculpiu para si um pequeno barco de madeira, colocou-lhes vela e realmente ele navegou. Em seguida, levou um dia para a praia e pô-lo a navegar na beira do mar. Mas a maré e o vento mudaram e levaram seu barco para o mar e ele não conseguiu recuperá-lo. Então, ele foi para casa sem o seu barco. Bem a próxima maré e a mudança de vento trouxeram o barco de volta, novamente. E um homem que caminhava ao longo do litoral encontrou o barco, pegou nele e viu que era uma bela peça trabalhada. Levou para uma loja local na cidade e vendeu ao homem da loja. O dono da loja limpou, colocou na sua exposição e pôs-lhe um preço. Digamos que eram 35 euros, ou o que quiser. Um pouco mais tarde, o menino, ao passear, passou pela loja,
olhou e viu seu barco, e ele soube imediatamente que era o seu barco. Ele viu o preço e sabia que não tinha nenhuma forma de provar que o barco era seu, entende? Assim, se ele quisesse o seu barco de volta, só havia uma coisa a fazer, e era comprá-lo de volta. Então começou a trabalhar para ganhar 35 euros. Ele fez todos os tipos de coisas. Lavou carros, cortou relva e assim por diante. Um dia ele reuniu os 35 euros, entrou na loja e disse para o lojista: "Vê o barco na janela? Eu quero comprá-lo." E o homem disse que eram 35 euros. Ele disse: "Aqui estão 35 euros." Então, quando ele estava com o barco nas suas mãos, saiu da loja e em seguida parou na calçada e segurou o barco junto ao seu peito e disse: "Agora és meu. Eu fiz-te e eu comprei-te." Isso é redenção. Primeiro de tudo, o Senhor fez-nos, mas fomos vendidos no mercado de escravos de Satanás. Então Jesus comprou-nos. Agora somos duplamente dele. Consegue ver como é valioso para o Senhor? Ao encerrar esta carta, gostaria que pensasse em si mesmo como sendo aquele barco, por um momento. Pode sentir-se tão inadequado e tão inútil. Até duvida de Deus alguma vez realmente se importar consigo. Basta tentar acreditar que é o barco nos braços do rapaz, mas são os braços do Senhor e ele está a dizer-lhe: "Agora és meu, eu fiz-te e comprei-te. Eu sou teu dono e tu és totalmente meu." Amém. Que Deus o abençoe. Os versículos utilizados aqui, quando não citados, são da Almeida Corrigida Fiel. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.